Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Semana com a ida da repescagem da Copa Sul-Americana, semana com jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da Copa Sul-Americana, vamos começar falando de Universidade Central e Santos. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que cada time chega para essa partida de ida da repescagem. A Universidade Central chega para essa repescagem da Copa Sul-Americana após ter sido terceira no Grupo H da Libertadores, grupo que tinha Independente Del Valle, Rosário Central e Libertad. Já o Santos veio para essa repescagem após ter sido segundo no Grupo D da Copa Sul-Americana, grupo que tinha Deportivo Recoleta, San Lorenzo e Deportivo Cuenca. Na fase de grupos da Libertadores, a Universidade Central teve uma campanha de 3 vitórias e 3 derrotas. Já o Santos na fase de grupos da Copa Sul-Americana teve uma campanha de 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. O Santos que tenta vencer pela primeira vez fora de casa nessa Copa Sul-Americana. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Santos vai contar com os retornos de Neymar e Gabigol? Sim. O Universidade Central vem de quase 2 meses sem jogar? Sim. Mas eu não me surpreenderia se o Universidade Central aprontasse nesse primeiro jogo. Eu vou de Universidade Central para essa primeira partida, 2-1. 2 gols de Zapata para a Universidade Central e para o Santos gol de Gabigol. Agora vamos falar de Independente Medellín e Vasco. O Independente Medellín chega para essa repescagem da Copa Sul-Americana após ter sido terceiro no Grupo A da Libertadores, grupo que tinha Flamengo, Estudiantes e Cusco. Já o Vasco vem para essa repescagem após ter sido segundo no Grupo G da Copa Sul-Americana, grupo que tinha Olímpia, Audax Italiano e Barraca Central. Na fase de grupos da Libertadores, o Independente Medellín fez uma campanha de 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vasco na fase de grupos da Copa Sul-Americana fez uma campanha de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Vasco que vem para essa partida vem de 3 derrotas seguidas como visitante na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Independente Medellín vai ter o fator mando de campo a favor? Sim, mas eu não me surpreenderia se o Vasco aprontasse dentro da Colômbia. Eu vou de Vasco para essa partida, 1-0 gol de Spinelli. Agora vamos falar de Sport Cristal e Bragantino. O Sport Cristal vem para essa repescagem da Copa Sul-Americana após ter ficado em terceiro no Grupo F da Libertadores, grupo que tinha Cerro Porteño, Palmeiras e Júnior Barranquilla. Já o Bragantino veio para essa repescagem após ter ficado em segundo no Grupo H da Copa Sul-Americana, grupo que tinha River Plate, Carabobo e Blume. Na fase de grupos da Libertadores, o Sport Cristal fez uma campanha de 2 vitórias e 4 derrotas. Já o Bragantino na fase de grupos da Copa Sul-Americana fez uma campanha de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Sport Cristal vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada, vem de 4 jogos sem saber como a derrota jogando como mandante. Já o Bragantino vem de 6 jogos sem saber como a derrota na temporada, e de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo ótimo momento das duas equipes, eu poderia facilmente ir um empate para esse primeiro confronto. Mas analisando que o Sport Cristal vai ter o fator mando de campo a favor e não tem nada a perder nessa primeira partida, eu vou de Sport Cristal. Eu vou de 1-0 Sport Cristal, gol de Barcos. Agora vamos falar de Bolívar e Grêmio. O Bolívar vem para essa repescagem da Copa Sul-Americana após ter ficado em terceiro no Grupo C da Libertadores, grupo que tinha Independente Rivadavia, Fluminense e Deportivo Laguaira. Já o Grêmio vem para essa repescagem da Copa Sul-Americana após ter ficado em segundo no Grupo F da Copa Sul-Americana, grupo que tinha Montevideo City Torque, Deportivo Riestra e Palestino. Na fase de grupos da Libertadores, o Bolívar fez uma campanha de 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Já o Grêmio na fase de grupos da Copa Sul-Americana fez uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Grêmio que vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Na minha opinião, o Grêmio só tem uma missão nessa primeira partida em La Paz: sair com um resultado reversível para decidir em Porto Alegre. Eu vou de Bolívar para essa primeira partida, 1-0 gol de Patito Rodrigues. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos começar falando de Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Vasco, jogando fora de casa. Já o Bahia venceu por 2-0 a Chapecoense, jogando em casa. O Atlético Mineiro está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Bahia está na 6ª posição, tenta uma vitória para entrar no G5. O Atlético Mineiro vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota jogando em casa na temporada. 23 vitórias seguidas jogando como mandante.
Já o Bahia vem de 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que os jogos como visitante vinha sendo ponto fraco do Bahia antes da parada para a Copa, eu vou numa vitória do Atlético Mineiro para esse jogo. Eu vou de 2-0 Atlético Mineiro, gols de Lianco e Cauã Soares. Agora vamos falar de Coritiba e Palmeiras. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Flamengo jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 1-0 a Chapecoense jogando em casa. O Coritiba está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para encostar no G5. Já o Palmeiras está na 1ª posição, tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. O Coritiba vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota em casa no Brasileiro. Já o Palmeiras vem de 13 jogos sem saber como a derrota na competição. Vem de mais 10 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras vai contar com o retorno dos seus principais titulares, sim, mas penso que vai ser um jogo longe de ser fácil pro Palmeiras. Eu vou numa vitória magra do Palmeiras, 1-0 gol de Gustavo Gomes. Agora vamos falar de São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Remo jogando fora de casa. Já o Atlético Paranaense venceu por 1-0 o Mirassol jogando em casa. O São Paulo está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para encostar no G5. Já o Atlético Paranaense está na 5ª posição, tenta uma vitória para se manter no G5. O São Paulo vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Já o Atlético Paranaense vem de 3 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O São Paulo precisa recuperar o caminho das vitórias na competição. Vai contar com o retorno de alguns titulares. Vou de São Paulo para essa partida, 2-1. 2 gols de Caleri para o São Paulo e para o Atlético Paranaense gol de Viveiros. Agora vamos falar de Chapecoense e Flamengo. A Chapecoense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Bahia, jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 3-0 Coritiba jogando em casa. A Chapecoense está na 28ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Flamengo está na 2ª posição. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. A Chapecoense vem para essa partida 17 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vem de 4 derrotas seguidas na competição e vem de mais 8 jogos sem saber o que é vencer em casa jogando pelo Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo vem de 4 jogos sem saber como a derrota como visitante na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito à Chapecoense, mas se a Chapecoense não for goleada diante do seu torcedor, a Chapecoense tem que levantar a mão pro céu. Esse jogo tem tudo para ser um amasso do Flamengo. Eu vou de 4-0 Flamengo. 3 gols de Pedro e 1 gol de Vitão. Agora vamos falar de Internacional e Cruzeiro. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-1 no Bragantino, jogando fora de casa. Já o Cruzeiro, por sua vez, empatou em 1-1 contra o Fluminense jogando em casa. O Internacional está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro está na 13ª. Os dois times tentam uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Internacional vem para essa partida 23 vitórias seguidas em casa na temporada. Já o Cruzeiro vem de 8 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 7 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. E vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2010 não vence o Internacional no Beira-Rio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Cruzeiro é um time que oscila dentro da competição e analisando que o Internacional precisa se recuperar de 2 derrotas seguidas, me arrisco a dizer que vai ser um jogo nervoso, um jogo para empate. Eu vou de 2-2. Hoje Alan Patrick e Carboneiro pro Inter e pro Cruzeiro 2 gols de Caio Jorge. Agora vamos falar de Corinthians e Remo. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 Grêmio jogando fora de casa. Já o Remo venceu por 1-0 São Paulo jogando em casa. O Corinthians está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Remo está em 19º, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Corinthians vem para essa partida a 4 jogos sem saber como a derrota em casa no Brasileiro. 23 vitórias seguidas como mandante na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Remo vem para essa partida com 5 desfalques, eu vejo uma derrota em Itaquera como algo inevitável para o Remo. Eu vou de Corinthians para essa partida, 2-0, 2 gols de Yuri Alberto. Agora vamos falar de Botafogo e Vitória. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Santos jogando em casa. Já o Vitória venceu por 1-0 Vasco também jogando em casa. Esse que é um jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo não aconteceu na semana da 4ª rodada porque o Botafogo tinha compromisso na Libertadores. O Botafogo está na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória está na 10ª posição. Os dois times tentam vencer para encostar no G5.
Botafogo vem para essa partida 23 vitórias seguidas jogando em casa na temporada. Já o Vitória tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro e vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2017 não vence o Botafogo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitória é um time que joga mal nos seus jogos fora de casa, sim, mas imagino que vai ser longe de ser um jogo fácil pro Botafogo. Eu vou de Botafogo para essa partida, 3-2. 2 gols de Villalba e um de Alex Telles pro Botafogo, e pro Vitória gols de Eric e Renato Kaiser. Bom, falamos dos jogos da Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre aqui tá se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.